E aí, prezados alunos, boa tarde. Vamos então continuar dando sequência ao que a gente está estudando, né? Que é análise de investimento. Hoje o tema que está relacionado à análise de investimento, o tema hoje é custo de capital. Tá ok? Vamos prosseguir. Quando a gente vai estudar análise de investimento, o fato da gente ter estudado, né? Nós temos que definir a TMA. Né? Qual é a TMA, ou taxa mínima de atratividade, que torna o investimento atraente para o investidor? Então nós estudamos que a TMA, como que eu vou definir? Por exemplo, eu estou querendo fazer um investimento. Lógico que, por mim, eu queria ter 1000%, 2000% de retorno. A gente sabe que isso não é possível, né? Então, qual que é a taxa que eu tenho que determinar ali para falar assim, não, vai valer a pena investir? Seria 9%? Seria 10%? Seria 12%? Então, o que a gente vai estudar hoje é definir a TMA. Gente, eu falei na sala de aula que a TMA é pessoal. Por que é pessoal? Eu posso falar que 9% para mim tá bom. O fulano pode falar que 12 tá bom. O ciclano pode falar que 15 tá bom. O Zezinho das Couves pode falar que 5% para ele tá bom. A TMA é pessoal, mas como eu falei uma vez na sala de aula, é igual moda. Moda é uma coisa pessoal, mas tem os requisitos, né? Tem toda uma teoria por trás. Então, a TMA é pessoal, mas ela obedece a um requisito básico, tá? Para que seja definido. Isso eu me lembro muito bem que eu falei na aula presencial. Mas tá aí o rapaz perguntando aí, ó. Qual é o requisito? Aí eu respondendo aí, tá vendo? A TMA, ela deverá cobrir o custo de capital. Esse é o requisito básico. Tá certo? Mas o cara tá aí preocupado, mas poxa, custo de capital, o que é isso? Né? E é o que a gente vai estudar agora. Então vamos lá. Preocupação do rapaz aí. Gente, custo de capital é o custo do dinheiro, tá? É o custo que a empresa tem para manter recursos dentro dela, que podem ser próprios ou de terceiros. Então, vamos estudar isso aí. Bom, recursos de terceiros são os recursos que a gente obtém através de financiamentos, tá vendo? São os custos dos juros. Então, quando você pega um financiamento bancário, qual que é o custo de capital? O banco te cobrou 12% ao ano. Então, eu não posso ter um retorno, uma TMA menor que 12%. É incoerente, entendeu? Então, recurso de terceiros são os recursos obtidos através de financiamentos e o custo são os juros que são cobrados por esses financiamentos. Então, consideramos, se eu perguntar o que é custo de capital de terceiro, a resposta são os juros bancários. Até aí, tudo bem? Todo mundo legal aí? Continuando, hein? Agora, e o capital próprio? Eu falei do capital de terceiros e eu falei que o investimento ele é composto de capital próprio ou de terceiros. O que é o capital próprio, então? A dúvida do rapazinho aí. E eu respondendo de novo. São os recursos dos sócios ou acionistas que são investidos no negócio ou no projeto de investimento da empresa. Então, eu tenho uma empresa, eu não coloco dinheiro na empresa? Que a gente até chama de capital social, vocês que são contadores. Então, são os recursos que o sócio coloca. Sócio é quando uma empresa é limitada. Acionista é quando uma SA que pode emitir ação, a pessoa adquire ação, joga dinheiro para dentro da empresa, a empresa investe. Entendeu? Então, esses são o capital próprio. Agora, gente, olha só. Lembre-se disso para o resto de suas vidas. Projetos com retornos superiores ao custo de capital aumentarão o valor da empresa. Projetos com retornos inferiores ao custo de capital reduzirão o valor da empresa. TMA tem que ser maior que custo de capital, senão você perde dinheiro. Tá ok? Portanto, a TMA, que é o retorno desejado, tem sempre que ser maior que o custo de captação, ou em outras palavras, o custo de capital. Estou frisando muito isso, para vocês nunca esquecerem disso. Vamos descansar ou vamos continuar? O que vocês acham? Vamos continuar, né? Capital próprio tem custo? Aí a pessoa vai perguntar, esse aqui eu coloquei algumas perguntas que as pessoas fazem, mas professor, eu não sou o dono da empresa? O dinheiro não é meu, a empresa não é minha? Eu não entendi essa. Capital próprio tem custo?
né? Que muita gente, lembra que eu falei também na sala de aula que as pessoas confundem a empresa com elas mesmas? Elas acham que a empresa tem CPF, a empresa tem CNPJ. E tem o princípio da entidade, que é um dos princípios mais importantes da contabilidade. O que é o princípio da entidade? A empresa não é do dono. Lembra-se, gente, que eu falei também na sala de aula. Começa a ver empresa como um investimento. Você não está abrindo uma empresa, você está investindo no negócio. A partir do momento que você vê a empresa como um investimento, você vai entender que o capital próprio tem custo. Vamos entender isso também, que eu acabei de falar? O custo do capital próprio, gente, ele é entendido como o retorno mínimo que os sócios acionistas exigem como remuneração. Numa SA é mais fácil de entender. Quando eu compro a ação de uma Petrobras, por exemplo, o que eu quero? Retorno. Eu quero que eu invisto 100 e eu saia lá mais rico, 150, 200 reais. Então, o capital próprio, ele gera custo porque o acionista ou o sócio, ele quer um retorno, tá certo? Que é o lucro da empresa. Né? Você não investe numa empresa sem querer retorno. Então, existe esse custo. Que costuma ser até maior do que o custo de capital de terceiros, tá? Eu, por exemplo, quando eu invisto numa empresa, vamos supor, se eu pegar dinheiro no banco, o banco vai me cobrar 15% de juros ao ano. Eu vou querer muito mais que 15%, muitas vezes, né, no meu negócio. Tá certo? Então ele gera custo, sim. Então agora a pergunta. Eu quero fazer um investimento. Eu tenho uma empresa aqui em Ubá, quero investir numa empresa lá em Cataguases. Qual é melhor então? Eu vou usar recurso próprio ou de terceiro? Vamos imaginar que eu tenha o dinheiro, tá? Mas também tenho um banco também me financia. Eu preciso aí de 100 mil reais para abrir uma filial em algum lugar. Qual que seria melhor? Eu vou usar capital próprio, sabendo que eu tenho dinheiro e gera custo, que eu já falei para vocês, ou capital de terceiros, que também gera custo. Bom, agora, para vocês acalmarem, isso nós vamos estudar na próxima aula, porque vocês vão aprender comigo estrutura de capital, que vai ser até quarta-feira que vem. Já vou colocar, se Deus quiser, nessa quarta-feira, sobre estrutura de capital, porque tem um cálculo que a gente vai fazer, entendeu? E aí nós vamos partir para a prática. Tá joia? Agora sim vocês podem descansar. Gente, fiquem com Deus aí e vamos continuar na nossa luta aí. E orando sempre. Um abraço para todos.